Boa noite a todos que compartilhará dessa reflexão. Congratulamos com os trabalhadores da casa do tio Ormindo, em Salvador. Agradecemos a Celso Pena Seara, Antônio Neri e todos os demais trabalhadores por esse convite. Hoje nós vamos discorrer sobre um tema que é um dos mais importantes para a nossa vida cotidiana. Nós iremos refletir sobre a importância do Evangelho do Cristo em nossas vidas. Poucas pessoas se dão conta da importância do Evangelho em nossas vidas. A nossa evolução espiritual, ela é feita degrau por degrau. Eu falo isso porque costumeiramente escutamos cristãos falarem desanimados na sua caminhada. Materialmente, num dia, qualquer miserável pode se tornar milionário, ganhando na loteria, por exemplo. Mas a evolução espiritual não pode ocorrer de um dia para o outro. Um ateu, um assassino, não pode se transformar de repente no Chico Xavier. Tudo na vida material precisa, para ser bem construído, de um planejamento, de um know-how, de saber como fazer. Precisa de um projeto, precisa de pessoas, precisa de técnica, de planejamento. Imagine como precisa ser planejado o nosso projeto de crescimento. Nós já estamos acostumados com a característica do materialismo, que é o imediatismo. O cristianismo surgiu historicamente como uma continuação e um aperfeiçoamento da revelação dada por Deus à humanidade. Jesus veio dar continuidade e exemplificá-la. A fé se tornou a fé raciocinada. O Espiritismo surgiu para dar à fé uma direção racional, iluminar a vida espiritual nossa. O Evangelho passou a ser um instrumento de adequação e adaptação à vida nas suas diferentes manifestações. O Espiritismo esclareceu que o Evangelho, entendido como crença, na realidade é o Evangelho do conhecimento das leis que governam o espírito. O Evangelho do Cristo e sua importância em nossas vidas. Esse é o tema que nós estamos discorrendo. Imaginem se todos soubessem que o Evangelho é o mais perfeito código moral que nós temos. As pessoas não fazem ideia de que o Evangelho é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da nossa vida. Não importa se estamos nos referindo à nossa vida privada ou à nossa vida pública. O Evangelho nos orienta para a ação, quer nós estejamos na qualidade
de espíritos encarnados, que nós estejamos na qualidade de espíritos desencarnados. Em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente nesse planeta. O Evangelho é fonte de preceitos morais. O seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz e do progresso espiritual. Esse guia pode nortear nossa vida e nossas aspirações. E a sua simples observância já seria suficiente para transformar o nosso mundo num local de extrema prosperidade. Não estou falando de espiritualidade, aí eu estou falando de uma maneira geral. O Evangelho poderia transformar esse mundo num mundo de prosperidade material também. A palavra Evangelho, ela significa boas notícias. Ela foi aplicada pela primeira vez durante todo esse tempo, em vários contextos. A expressão ela já era utilizada antes de se referir a Jesus. Ela se tornou popular em 31 a.C., 31 anos antes de Jesus encarnar. Ela foi utilizada para celebrar a vitória de Otávio César sobre Marco Antônio. Otávio César seria o Augusto. Vocês imaginem que depois de 13 anos de guerra civil em Roma, com a batalha sendo travada distante no mar e longe da cidade, todos esperavam ansiosamente por notícia da frente de batalha. Por fim, o povo de Roma ouviu o que havia acontecido. As notícias eram boas. Boa notícia. Otávio havia ganho a guerra. Então, a paz tão almejada seria agora possível, depois de tantos anos de guerra. Então, a expressão Boa Nova, Evangelho, se tornou comum para anunciar ao mundo que Otávio traria paz, justiça e prosperidade. No Novo Testamento, a palavra Boa Nova, que significa Evangelho, aparece 76 vezes. No Evangelho de Marcos, ele escreve que Jesus foi para a Galiléia anunciando as boas novas. É evidente que não eram as boas novas de César, ligada ao materialismo, mas as boas novas de Deus. Seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado. Que tempo seria esse? Meus irmãos, a evolução, ela não dá saltos. Não adianta nós estarmos desenvolvendo a ciência convencional, desenvolvendo a filosofia, sem nós desenvolvermos a moralidade espiritual. Nós estamos colocando esses dias mais um artefato no planeta Marte. Vocês imaginem o quanto nós já evoluímos cientificamente, mas espiritualmente nós estamos andando a Volkswagen. Todos nós, saibamos ou não, nós somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. É quando tomamos contato com a essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente quando nós tomamos contato com essa essência.
E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. São as condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Nós sempre estamos tendo guerras. Houve a Primeira Guerra, logo depois uma pandemia, depois nós criamos a Segunda Guerra, com dezenas de milhões de mortos, e logo depois foi seguido pela espanhola, com outra mortandade mundial a nível de dezenas de milhões de pessoas. Vocês podem observar que o sentido profundo de todas as palavras do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo e com Deus. Ou seja, conseguimos uma visão mais aproximada do Criador. Passamos a refletir mais intensa e conscientemente. Desenvolvemos uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. Os seres humanos de hoje, atualmente, não são os mesmos de antigamente, assim como as cidades não são as mesmas, os costumes já não são os mesmos. Provavelmente, os homens do futuro não serão bem parecidos com os de hoje. As alavancas que nós possuímos para progredirmos, para crescermos, são filosofia que pergunta, a ciência que responde e a espiritualidade que nos aproxima de Deus. A ciência, a espiritualidade e a filosofia não são excludentes, muito pelo contrário, eles se completam. Os homens podem se especializar, mas a ciência não, e muito menos o saber, porque a especialização é saber muito de quase nada. A ciência tem divergência entre seus membros e criou divergência com a religião, como se fossem coisas separadas. Mas não existe divergência entre eles. Hoje você tem médicos especialistas em operar a mão. Até nós defendemos isso, mas a ciência não pode se especializar, porque é saber muito de pouco. O universo ele não é constituído apenas de matéria. E a ciência convencional limitou seu objeto de estudo à matéria. O que não é matéria, praticamente a ciência convencional não estuda. Mas o universo é constituído de Deus, de espírito e de matéria. E para religar esses saberes, nós precisamos nos comunicar com a comunidade extraexistencial. Nós ainda possuímos uma ideia muito precária do que é existência. E essa comunicação com outros planos, só foi possível através da mediunidade. Muitos dos autores sacros, em geral, antes da divulgação da mediunidade, durante muito tempo, eles, para a maioria de nós, eram ininteligíveis. Alguns pareciam até, quando você lia, irracionais. Parecia faltar uma chave que facilitasse para nós aprendermos o verdadeiro sentido dos ensinamentos desses editores sacros. E essa chave foi o Espiritismo, que foi desenvolvido através da mediunidade. Por quê? Moisés veio primeiro como revelador. Ele foi enviado como missionário.
trazendo o germe da mais ampla moral cristã. Depois Jesus, com o Evangelho. Mesmo assim, as palavras de Jesus foram mal entendidas e até mal utilizadas, sob a orientação de Jesus, não mais através de um homem, mas através de uma multidão de espíritos que foram permitidos invadir de forma organizada o planeta Terra e fazer contato, estabelecendo uma comunicação interexistencial entre encarnados e desencarnados. Aí, o que é que nós tivemos? Não foi mais a opinião de um homem, mas a voz unânime dos espíritos que vieram lançar sementes que estavam muito acima da possibilidade de entendimento de nós aqui encarnados e fazer a fecundação, vamos dizer assim, a fecundação espiritual. Vieram trazer informações que só esses seres que antes já tiveram encarnados e que se denominaram como espíritos para Kardec poderiam trazer para a gente. Então, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. A revelação de Moisés já causou impacto, porque naquela época só existia a cultura egípcia e a grega. Moisés mostra um Deus justiceiro, ao passo que Jesus mostra um Pai amoroso, que educa e aperfeiçoa. Então, porque as revelações para nós, elas têm que ser gradativas e apropriadas ao nosso nível de consciência. Então, o Espiritismo, ele é patrimônio filosófico, conjunto de princípios que estão nas leis do universo e não dentro de uma específica religião ou na cabeça de algum filósofo. Então, o Evangelho, ele pode, para efeito didático, ele ser dividido em, vocês podem ver lá, atos comuns da vida de Jesus. O que era isso? Aquelas pessoas que perguntam, Jesus subiu ao céu com corpo físico? Ele nasceu pelo método natural ou Maria ainda era uma virgem? E tem os ditos milagres. Jesus ressuscitou Lázaro, porque se Lázaro já havia morrido, Jesus não poderia ter ressuscitado, que ele iria de encontro a uma lei natural. E tem as predições também. A volta de Jesus no final dos tempos, que as pessoas interpretam que Jesus voltará pela segunda vez a algumas religiões. Então, as três primeiras têm sido objeto de controvérsia. E a última, que é o ensino moral, que se conservou intocável. Então, Kardec se detém aí. Diante do ensino moral, até a incredulidade se curva. É um terreno até onde as pessoas que se dizem cultas e antirreligiosas podem se reunir. Por isso, a edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos exige o quê? O autoconhecimento e que nós façamos o quê? A reforma íntima. Jesus, o Espiritismo não entra no detalhe daqueles atos comuns da vida, como eu já citei. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra para todos. Ele possui a chave que faltava e, conforme podem concluir aqueles que têm estudado o Espiritismo seriamente, e concluirão todos os que estudarem o Evangelho seriamente. Cada preceito é acompanhado de instruções dos Espíritos, entre aspas, as vozes do céu que nós citamos algum momento atrás. Na época da elaboração da codificação,
final do século XIX, 1857, os espíritos de várias regiões do mundo ditaram essas instruções. E foi através de diferentes médiuns. Além daqueles espíritos que participavam das mediúnicas na Sociedade Espírita de Paris com Kardec. Então, esses diferentes médiuns, eles foram evocados em mais de 1.000 centros ao redor do mundo. E todas as informações que eram trazidas para Kardec batiam para dar essa ideia de universalidade do conhecimento. E essa relação estabelecida se tornou permanente entre os homens e o mundo invisível, essa relação entre desencarnados e encarnados. Com isso, a lei evangélica não permanecerá como letra morta, como antigamente, porque cada um de nós vai compreender e nós vamos ser compelidos a praticá-lo, inclusive recebendo informações dos nossos guias espirituais. O Espiritismo chegou na época da efervescência da ciência, chegou na época do positivismo na Europa. 2 anos depois de Charles Darwin editar a lei da evolução das espécies, o Evangelho segundo o Espiritismo foi editado 2 anos antes, porque o conhecimento intelectual ele teria que vir antes do amor. Isso é uma programação muito maior do que nós imaginamos. Então, os Espíritos do Senhor está lá no livro no Evangelho segundo o Espírito, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Homens e irmãos, estamos junto de vós. São chegados os tempos em que as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas e enganar aqueles que se dizem sabedores de tudo. Foram mais de 1.000 centros espíritas, como eu já falei, em todo o planeta, que estiveram ligados a Kardec. Essa verificação ampliada se constituiu uma garantia da universalidade do conhecimento adquirido. Então, em 18 de julho de 1863, fica pronta a edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec recebe uma informação do mundo espiritual dizendo que esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, terá considerável influência, não só individualmente, como coletivamente. E ele continua dizendo: fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais e do ponto de vista dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há muitos de seus amigos de Kardec, do além, que instruíram para Kardec esse tipo de informação, lançando a semente que lhe confiamos. Quer dizer, os espíritos confiaram a Kardec, porque é tempo de que a Terra gravite numa nova ordem. Então, como o mundo no século XIX estava entrando em contato com as descobertas científicas, que por vezes pareciam contrastar
com as afirmações das religiões, principalmente na França, que a política brigava com a religião, surgiu o Espiritismo. Na questão 614, os Espíritos respondem a Kardec que a lei divina, a única para a felicidade do homem, é a lei natural. Depois, na questão 621, está dito que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Mas se está escrita na nossa consciência, o que nos impede de acessá-la? As leis que estão na nossa consciência. É porque as vozes do mundo ainda ocupam mais espaço em nós do que a nossa consciência. Nós não paramos para internalizar e nos escutarmos. Nós ficamos o tempo todo ouvindo a poluição externa. Então, nós já temos a lei, nós já temos o livro, que está na consciência. Aí você pergunta, eu precisaria de um professor, cadê o professor? Aí vem Jesus. E para que o Evangelho fique de uma vez claro, vem o Espiritismo, que organiza tudo isso, essas leis morais, em 28 capítulos. De que forma? Cada capítulo sucede o outro. É um programa de ensino para a gente. As máximas, os princípios, foram agrupados e classificados metodicamente, segundo a natureza. Um capítulo lança uma base para que você entenda o capítulo seguinte. Então, do capítulo 1 ao 4, os elementos necessários para entender o ensino. Aí vem: não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, e ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Então, do capítulo 1 ao 4, Jesus vem dizer, não vim destruir a lei, para dizer que ele estava explicando a lei de Moisés. Meu reino não é desse mundo, e há muitas moradas na casa do meu Pai, falando da pluralidade das existências. E ninguém poderá ver esse reino, que não é material, se não nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Se autoconhecendo e fazendo uma reforma íntima. Não é aquela interpretação que Nicodemo dá para Jesus, que Jesus o critica, porque ele disse: como eu posso, com essa idade, voltar para o ventre de minha mãe? Nicodemo estava exatamente raciocinando como se fosse conhecimento, o nascimento do ser físico. Mas Jesus estava falando do nascer espiritual. Então, depois de lançar a base, Kardec retoma para a questão 170 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta é simples: em espírito bem-aventurado, ou seja, em espírito puro. E não é sem motivo que nós encontramos no Evangelho, do capítulo 5 ao 10º, 5 capítulos, o novo processo de redenção individual nas bem-aventuranças. Aí ele prossegue: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Quem são esses bem-aventurados? Quem são esses? São aqueles espíritos que já atingiram a bem-aventurança. É por isso que nós temos que estudar bem as bem-aventuranças, que inclusive Gandhi cita com muita propriedade que se todos os livros sagrados fossem destruídos e nós ficássemos com a bem-aventurança, nada estaria perdido. Aí, do capítulo 11 ao capítulo 17, vem uma orientação, exercícios diários
que temos que fazer para atingir a perfeição. Amar ao próximo. Depois que a gente aprender a amar o próximo, vem uma lição mais difícil, que é amar o inimigo. Que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está dando. Honrar pai e mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a mamão. Não se pode servir a Deus e ao materialismo. E o sede perfeito. Quando chega do 18 ao capítulo 26, nós retornamos à mensagem que Kardec recebeu sobre a influência do Evangelho na vida prática das nações, tratando do aspecto coletivo das nações, da redenção coletiva. Então, no capítulo 18, vocês podem observar, muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso é um alerta. E que o convite é para todos, mas pouco o aceitam. Então, e se já possuímos o Velho e o Novo Testamento? Se já possuímos, mensagem que veio trazida por Moisés e Jesus. E se Jesus ensinou as leis de Deus, o que é que os Espíritos têm a nos ensinar? Pergunta Kardec, na questão 627, e os Espíritos respondem que as palavras de Jesus eram frequentemente alegóricas e em parábolas, porque ele falava segundo o tempo e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todos. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar com a luz, porque muita luz pode ofuscar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos 73 citações de Mateus, 30 citações de Lucas, 18 citações de Marcos, 8 citações de João, 2 de Atos dos Apóstolos. Vocês podem observar 12 citações do Velho Testamento e mais 100 mensagens de diferentes espíritos, a exemplo de Santo Agostinho, João Evangelista, São Luís, Erasto, o Espírito de Verdade, uma rainha da França e Cáritas. Por fim, nós podemos consultar o Evangelho abrindo-o aleatoriamente, como muitas pessoas fazem. E os nossos benfeitores vão providenciar a mensagem que nós estamos prezando naquela hora. Vocês podem ver isso. Mas para nós estudarmos o Evangelho de forma criteriosa, de forma séria, nós recomendamos que se faça isso de forma sequencial. Nós recomendamos que se faça o estudo do Evangelho sequencial, porque somente o estudo sério e sequenciado do Evangelho é que vai nos convencer de que ele é o roteiro infalível para a verdadeira felicidade. Aquela felicidade plena que Jesus afirmou que não era a felicidade desse mundo. Então, quando nós conhecemos, quando não se conhece alguma coisa, aquilo é como se não existisse para a gente. Para muitos, o Evangelho não existe, porque não se conhece o Evangelho. Jesus foi crucificado porque nos ensinou, com seu exemplo, a evoluir. Não foi para redimir pecado de ninguém, não. Os religiosos é que viam Jesus como uma ameaça. É importante que tenhamos consciência do que somos.
Nós somos seres inteligentes do universo. Somos filhos de Deus. Nós precisamos colocar informações no nosso computador, entre aspas, entendeu? Se nós colocarmos o conhecimento na nossa inteligência, nós passamos a poder fazer melhores escolhas. O nosso Pai nos deu Jesus, vivenciando o que precisamos aprender. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como alcançarmos a perfeição? Através dos evangelistas, recebemos o Evangelho de Jesus, que ficou mais esclarecido já a partir de 155 anos atrás, com o entendimento que a doutrina espírita trouxe para a gente. Aí ficou bem mais fácil nós entendermos o Evangelho. E o Evangelho, finalizando, ele deve ser estudado com o embasamento do Livro dos Espíritos, como eu fiz há pouco tempo. Eu falei do Evangelho segundo o Espírito e recorri a algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Muitos não sabem das coisas do Espírito e muitos não querem saber, apesar desse conhecimento já estar disponível em todas as mídias que nós conhecemos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos nos aprofundar nesse conhecimento. É a mensagem que nós deixamos aqui. Uma boa noite, um bom estudo para todos nós e que Deus nos continue abençoando e a nossa família. Boa noite.